Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Que alegria ter você conosco. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vou chegar na tela a partir de agora. São Rafael, cura de Deus. Caríssimo, São Miguel é muito conhecido e muito popular. São Gabriel também é muito conhecido e muito popular. Vamos entender um pouquinho essa temática, porque eu quis iniciar assim. Miguel é muito conhecido porque ele afugenta o mal das nossas vidas. Foi ele que expulsou o Barba Azul do céu. E é por isso que ele é muito conhecido. E aí existe um brado que sempre nós dizemos: quem como Deus, ninguém como Deus. Isso vem de Miguel. E Gabriel é muito conhecido por ele que teve a graça de anunciar e ir até a Virgem Santíssima lá em Nazaré. Então Gabriel é muito conhecido no meio de nós. Mas o anjo que hoje eu irei falar aqui, ele é pouco conhecido e poucos são devotos deles. Aqui, meu irmão, minha irmã, eu não quero aqui dizer qual é melhor, qual não é. Eu quero, de todas as 3 pregações que já fizemos, eu quero que você seja devoto dos 3. Invoque, não somente os 3. Aqui, aspas aqui, deixa eu dar já uma catequese. Quando a gente lê o livro de Tobias, quando o anjo ele se apresenta para Tobias, ele fala: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que fica diante de Deus. Então não somente 3, são 7. Só que, a igreja, ela não diz o nome. Por quê? Porque a igreja ela utiliza da Sagrada Escritura. Então a Sagrada Escritura traz somente 3. Miguel, Gabriel e Rafael. Nós vamos falar de Rafael hoje. Então deixa isso bem claro. Alô, Enio, eu encontro na internet fulano e beltrano e ciclano. Meus irmãos, nós acompanhamos e obedecemos a igreja. A igreja, no catecismo, não fala de outros anjos. Amém? Isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Mas vamos lá na temática de Rafael. Rafael, a Bíblia só fala dele somente uma vez no livro de Tobias, que é muito conhecido, tá no Antigo Testamento. Só que eu queria aqui deixar algo bem claro aqui, trazer traço semelhante de Rafael e do anjo da guarda do Brasil. Como assim, Wayne? Pra gente entender um pouquinho, a gente tem que fazer uma comparação da aparição de Nossa Senhora da Conceição de Aparecida. Para que você entenda. Os estudiosos dizem, nós não sabemos, certo? Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Todos nós temos um anjo da guarda. Você tem um. Todos nós temos um. A minha casa tem um anjo da guarda. O bairro tem um. A cidade tem um. A minha paróquia tem um. A capela tem um anjo da guarda. A cidade tem um. O estado tem um. E o Brasil tem um. Certo? Então, paramos no Brasil. Exatamente. A gente percebe que suposição é uma suposição, não estou afirmando que traz traços de Rafael. Por quê? Porque você percebe que Rafael, através da imagem que foi encontrada de Nossa Senhora, percebe-se que foi pescada por pescadores. Percebe? Então, o que aconteceu? Rafael,
ajudou a Tobias a pescar aquele peixe. Percebe-se aí um traço semelhante? O Enio, você está afirmando que o anjo do Brasil é Rafael? Não, é uma suposição que parece. A igreja não bate o martelo, tem pessoas que dizem que é e tem pessoas que dizem que não é. Você pode aprofundar e comentar abaixo: o Enio, o anjo da guarda do Brasil é Rafael? Eu vou respeitar. Eu não bato o martelo porque eu não encontrei nenhum documento afirmando isso. Mas o dia que eu encontrar, eu vou fazer um vídeo e dizer que sim. Mas eu estou dizendo suposições. Então você percebe que o anjo ajudou os pescadores a pescar o corpo, pedaço da imagem, que são os dois pedaços, né? Um do corpo, um da cabeça de Nossa Senhora, e depois veio o grande milagre que Nossa Senhora fez, operou, né? Então eu queria trazer primeiro esse esclarecimento aí, que pode até surgir, que depois vocês vão pesquisar, eu espero que vocês pesquisem. Então, uma coisa que eu queria dizer que eu não afirmo nada, mas vocês podem comentar abaixo. Vamos para a prática? Então, lembrando que Rafael, a gente consegue ler ele no livro de Tobias, no versículo 12. Capítulo 12, corrigindo. Só que Rafael, ele traz no livro de Tobias, exatamente. E ele vem auxiliar o jovem Tobias em uma peregrinação. Primeira coisa que tem que dizer, peregrinação. A mandato do seu pai, Tobit, para ir até um amigo. Outro detalhe, tá percebendo? E arrumar um dinheiro. Pegar o dinheiro ali. Certo? Outro detalhe. E ele vai e tem uma pescaria de um peixe. E desse peixe acontece 2 milagres. E Rafael o ajuda a ir uma casa que protegia, uma casa que estava preparada para o acolher. E ali ele rezava para encontrar a sua esposa. E ali ele se apaixona, casa com ela. E ali ele é o protetor dos casais, libertador dos casais. E ele depois traz os casais de volta. E depois ele traz a cura do seu pai, Tobit. E depois o seu pai, Tobit, e ele, Tobias, queria pagar o jovem. Ele se revela. E ali os dois colocam face por terra. E ali Rafael diga: não temas, eu vim em nome do Senhor. Irmãos, deixa eu dar uma aspas aqui, se vocês me permitem. Você percebe um detalhe aqui nos anjos? Eles dizem: eu vim em nome do Senhor. Gabriel diz: eu vim em nome do Senhor. Então, esse detalhe que é riquíssimo. Eles fazem tudo por obediência a Deus. Como assim, Wayne? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Os anjos, por hierarquia, eles são maiores do que nós. Claro, isso é bem óbvio, né? Mas eles ficam sendo submissos a nós. Como assim, Wayne? Estou entendendo. Lembra-se que eu disse que você tem um anjo da guarda? Exatamente. Então eu posso enviar o meu anjo da guarda e ir até tal lugar. Então eles são submissos. Eu posso pedir ele para me ajudar, me orientar, me consolar, me confortar, me dar um bom conselho. E ele obedece. Porque ele faz tudo em nome do Senhor. Amém? Vocês entenderam muito bem isso? Então, aqui eu queria desmitificar uma coisa. Eu vou repetir todas as vezes isso, peço desculpa, você que já me ouviu falar isso várias vezes. Anjo não é gordinho, não tem um cabelo caracolado, não é um bebê, não tem asas, percebe? E quando ele diante aparecer, o que ele disse? Não temas. Então, desculpa aqui, eu vou fazer um desabafo, meu desabafo. Você percebe que o que Rafael disse, Gabriel também disse para Nossa Senhora? Entenda que é o cumprimento deles. Não temas, eu vim em nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos, desculpa o desabafo, aprender a ser católico.
A gente muitas vezes ouve aí protestante falar: ah, Maria ali ficou preocupada, Maria ali... Não! Foi uma saudação ao anjo. É uma... Entre aspas aqui, desculpa essa minha palavra aqui, é porque eu sou da roça. É padrão deles. Não temas, eu vi o nome do Senhor, Rafael disse para Tobias e Tobit. E o que Gabriel diz também. Rafael disse a mesma coisa, Gabriel disse a mesma coisa. Percebes? Por que eles também não diz agora de Tobias e de Tobit? Que eles colocaram a face hipoteia. Nossa Senhora não colocou. Mas Tobias e Tobit colocou. Eu só queria deixar isso bem claro, eu peço desculpa por isso, mas vamos lá, vamos agora para as práticas. Expliquei toda a passagem bíblica, vamos para a primeira prática. A primeira coisa que Rafael é, como função, como atributo que Deus destinou a ele é protetor dos peregrinos. Ele é protetor dos viajantes. Ele guia, ele conduz nós para o caminho certo. Ele nos leva a chegar ao nosso destino final protegido. E é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, você que vai peregrinar, você que talvez saia da sua casa e ir para a capelinha. Ah, Wênio, eu preciso pedir a proteção da minha casa da capelinha? Sim! Exatamente. Então você sai da sua casa, meu anjo da guarda, e São Rafael, peço que você me acompanhe e me proteja da minha casa até a capela. Wênio, mas por quê? Aspas aqui. Para que a gente comece a ter costume, hábito. Deixa eu dar um exemplo aqui concreto aqui. Qual é o nosso costume normal, padrão, quando a gente vai sair de casa? Trancar a porta. Não é assim? Isso é normal. Todas as vezes você não faz isso? Faz. E quando você vai sair da sua casa, você não verifica se todas as portas estão fechadas para que você saia? Então é por isso, meus irmãos, que você tem que ter esse hábito. Até quando você vai para a capela, para a igreja matriz, para uma cidade vizinha tão próxima, pede Rafael para te proteger. Calma. Desculpa aqui, primeira comparação idiota do Wênio. Meus irmãos, não é somente viajando, viagens longas, que pode acontecer algo com você. Não. Até você indo em um mercadinho que é 200 metros da sua casa, pode acontecer. Espero que nada aconteça. Mas por que nós não podemos invocar Ele? Pedir Ele que nos proteja, para que nada nos aconteça e nos proteja. Se Ele protegeu Tobias, por que Ele não vai nos proteger? Então, vamos invocar esse anjo poderosíssimo para nos peregrinar. Eu, Wênio, quando eu estou em missão, eu invoco Ele. Não só Ele, mas eu invoco os três. Eu falo o nome e falo, e os demais me protejam, me ilumine, que com as suas funções me auxilie no que eu precisar e necessitar. E é assim que eu faço. Nós precisamos de fato invocar isso. Eu vou pular para a próxima função porque ele tem bastante função. Primeira coisa, ele nos auxilia em uma peregrinação, em uma viagem, certo? Aprender a primeira coisa. Depois, se houver alguma dúvida, depois vocês podem me procurar que eu ajudo, oriento vocês. Depois, ele é libertador das famílias. Percebe isso? Ele é libertador. Então nós precisamos de fato invocar Rafael para libertar as nossas famílias do vício do álcool, das drogas. Nós precisamos invocar. Se o seu casamento tem muita briga, muita confusão, intriga, Ele que vem trazer essa libertação sobre nós. Nós precisamos invocar esse anjo hoje e sempre, todo momento, todo instante. Então, começa a invocar Rafael para que ele esteja com você sempre, sempre. Comece a ter essa devoção para que esteja com você. Agora, aspas aqui, deixa eu falar com os jovens. Você, jovem, que tem algum tipo de dificuldade de se libertar da sexualidade, invoque ele. Invoque. Agora, para os casais. Não, para os noivos.
que vão se casar e desejam fazer aí o jejum de Sara e Tobias, parabéns! Invoque Rafael para ajudar vocês. Como ele ajudou o jovem Tobias e Sara, ele também irá ajudar vocês também. Nós precisamos pedir e invocar esse anjo que está sempre conosco e sempre estará com cada um de nós. A primeira coisa, ele nos ajuda a viajar, peregrinar. A segunda coisa, ele é libertador, libertação para as famílias. E depois ele prepara os casais. Ele prepara. Os solteiros de plantão ficaram todos felizes agora. Exatamente. Ele preparou Tobias. Ele rezava para um casamento. E Sara também. E preparou um para o outro. Nós precisamos rezar para isso. Você que está solteiro, você que está solteira, que quer um bom cônjuge, você está me entendendo muito bem. Vocês precisam rezar por isso. Vocês precisam pedir isso. E vocês precisam invocar esse anjo. Esse anjo que tem essa função de preparar uma boa pessoa para estar com você. Então, invoque Rafael, fala: Rafael, me ajude a escolher um bom pretendente para eu casar. Nós precisamos de fato fazer isso. Diga para Rafael: eu não quero casar com qualquer um, mas me prepara, me revela com quem eu devo casar, com quem eu devo, de fato, me aproximar, me afastar. Nós precisamos de fato fazer isso, meus irmãos. Cada um de nós invocar. Estou falando para os solteiros aqui. Invoca. Faça isso. Deixa eu falar para você. Eu faço isso todo dia. Eu que sou solteiro, eu falo: Rafael, por favor, prepara uma Maria para mim. Uma Maria que me entende, que me perdoe, que me ame, que ajude o Enio a corrigir os seus defeitos, que ajude o Enio a corrigir o seu temperamento. Então, eu peço, Rafael, essa ajuda, esse auxílio. Nós precisamos, de fato, recorrer a ele. E você não pode, de maneira alguma, achar: eu não preciso, eu necessito. Mas você precisa invocar hoje e sempre a proteção do anjo Rafael. Quarta função dele, foi ele que libertou o Tobit da dívida. Olha para você ver, meus irmãos. Você que se encontra endividado, está negativado. Você que está desempregado. Você que está aí com nome negativado. Você que se encontra querendo adquirir algo na sua vida. Adquirir um automóvel, um imóvel. Comprar algo. E está tendo muita dificuldade. Então você precisa invocar esse anjo. Você que tem compra compulsiva, invoque Rafael para você ser livre ou liberto dessa compra compulsiva. Você que muitas das vezes não pode ver um objeto, algo, uma mercadoria, já quer logo comprar, passar o cartão, não tem controle. Peça Rafael: Rafael, me dê esse controle, me ajuda, Rafael, a comprar o que é necessário, aquilo que eu preciso de fato, aquilo que eu necessito. Então, começa a invocar Rafael para que você não venha cair na dívida, para que você seja livre e liberta de compra compulsiva. Quarta coisa. Agora, a quinta e a última é o tema da nossa pregação. São Rafael, cura de Deus. Então, Rafael trouxe a cura para Tobit. Exatamente. Ele era cego e foi curado. Meus irmãos, quando nós estamos enfermos, precisamos invocar Rafael, porque ele é a medicina de Deus, ele é a cura de Deus. Nós temos que invocar para que ele venha nos curar, tanto fisicamente, mas também emocionalmente. Exatamente. Então nós precisamos invocar esse anjo que Deus destinou a ele vir nos auxiliar, vir nos curar, vir nos libertar. Então começa agora a ter essa devoção belíssima a esse anjo Rafael. Invoque ele. Veio um reflexo aqui, deixa eu dizer aqui.
Asmodeu é um demônio, anjo decaído da sexualidade. E foi Rafael que expulsou ele. Foi Rafael que expulsou ele. Através do jejum que Rafael ensinou. E é por isso que eu estou aqui novamente lembrar para os jovens. Invoque o anjo Rafael. Seja devoto dele. Preste a ele essa libertação que expulse esse vício que você tem pela sexualidade depravada. Que você seja livre e liberto. Eu queria aqui trazer uma explicação aqui. O que os anjos nos orientam, nos ajuda. As virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Quem nos ensina, nos ajuda na fé é Miguel. Miguel traz isso para nós. A esperança é Gabriel, uma esperança da boa nova. Rafael, a caridade, o amor a Deus. Então você percebe isso nesse anjo Rafael, essa caridade, esse amor. Então começa a olhar para Rafael e busque invocar ele nessas funções que nós acabamos de ministrar e a orientar e ajudar vocês. Amém? Vamos ler um relato que nós retiramos no nosso site. Preste atenção aí, por favor. E se você quer não é nosso canal, pedimos que você se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comenta e também compartilhe. Preste atenção no relato, por favor, que vamos ler a partir de agora. O dia em que Padre Pio celebrou o meu casamento. É o dia marcado para o meu casamento. Esta noite, por causa de uma tosse violentíssima, corri o risco de ficar sufocado. Durou desde a 1 até as 4 horas da manhã, quando me levantei, durante o acesso de tosse. Estiveram sempre próximos de mim tanto meu pai como minha irmã Lúcia, mas sem poderem me ajudar, sequer com um copo de água, pois do contrário eu não poderia receber a Santa Comunhão. Cheguei à igreja quase às 5 horas, hora do início da missa. Minha noiva, Gilze, estava me esperando junto à porta. A cerimônia deu-se no altar de São Francisco. Fora da balaustrada da mesa de comunhão, os freis tinham colocado 2 genuflexórios de palha. Mas para chegar aí, no meio de tanta gente, minha noiva quase perdeu completamente o véu branco que trazia na cabeça. Uma senhora tinha se apossado de um dos 2 genuflexórios e não queria restituí-lo, a ponto de ser necessária a intervenção dos freis para consegui-lo de volta. Meu cunhado, Gaetano, trouxera uma máquina filmadora para filmar no altar. Contudo, a enérgica interposição de um frei recém-designado para o convento impediu-o de filmar, sob a ameaça de tomar-lhe a máquina se tentasse fazê-lo. Com o passar dos anos, eu soube que aquele frei era Padre Pelegrino, que depois de tanto tempo disse-me às gargalhadas que o frei culpado era ele. Devido à multidão que se apinhava ao redor, foi com grande dificuldade que Padre Pio conseguiu chegar ao altar. O nosso matrimônio foi celebrado pelo padre antes do início da missa. O povo que estava amontoado impediu que nossos padrinhos chegassem ao altar. Por isso foi preciso improvisar, como padrinhos e testemunhas, 2 pessoas. Elídio D'Antônio para minha noiva e meu irmão Ítalo para mim. Quando o padre nos dirigiu às perguntas do ritual, se nós 2 nos queríamos como marido e mulher, respondi: sim, quero. E minha esposa disse o mesmo. Padre Pio permaneceu por um momento em silêncio, e logo depois, com o hisope, deu-nos um verdadeiro banho de água benta. Em seguida disse: desejo-lhes uma santa prole, que lhes dê conforto. E sem terminar a frase virou-se para o altar e deu início à missa. Na patena, junto da hóstia grande, também tinham sido postas 2 pequenas hóstias para nós. As leituras da missa eram de São Rafael Arcanjo, protetor dos esposos.
cuja festa litúrgica estava sendo comemorada. Antes da recitação do Pater Noster, eu e minha esposa fomos chamados a subir ao altar e nos ajoelhamos no degrau do supendâneo, ao lado do padre, por detrás de nós. Foi fechada a cancela de ferro. Assim, durante todo o tempo, desde o Pater Noster até a comunhão, permanecemos no altar, com a cabeça apoiada à casula do padre, até que ele, virando-se, nos deu a comunhão. Terminada a missa, o padre entreteve-se por alguns segundos conosco, no altar. Sorriu para nós e deu-nos beijar a mão coberta apenas pela renda da manga alva. Gilze sentiu nitidamente o vazio da chaga sob seus lábios. Enquanto Gilze beijava-lhe a mão, o seu lenço tocou-a de leve e ficou impregnado de um perfume tão intenso que as pessoas em volta o pegaram e o passaram entre si, cheias de admiração para beijá-lo. Por volta das 6h15, começa a amanhecer. Saímos da igreja. É um dia esplêndido. Não há sequer aquele vento fastidioso que muitas vezes sopra por aqui. Depois de nos termos casado, Gilze e eu somos recebidos por Padre Pio na sala de espera. Padre Agostinho nos acompanha. Conosco estão apenas alguns amigos. A conversa é variada, divertida e familiar. Depois, aproveitando o fato de Padre Agostinho estar conversando com meus amigos, peço a Padre Pio, com quem fiquei sozinho, para assinar um daqueles livros de recordação, em que existem espaço para as datas de nascimento, batismo, matrimônio, etc. Que trouxera comigo? Padre Pio responde categoricamente, não. Padre Agostinho, que parecia todo concentrado na conversa e que estava de costas para nós, volta-se bruscamente e com voz imperiosa, acompanhada de um ainda mais impetuoso comando do dedo indicador, diz: ao contrário, assine. Padre Pio, como um cordeirinho, pergunta: onde? E Padre Agostinho: você fez as vezes do pároco, então assine pelo pároco. Era a primeira página da agenda dedicada ao matrimônio, toda ornada com arabescos coloridos, sob cujo fundo estava impresso o pároco. Padre Pio, a quem eu dera a caneta, assinou pelo pároco. Padre Pio, capuchinho. Que obediência, obediente quando disse não, porque os superiores lhe ordenavam não escrever. Obediente quando assinou, porque era o superior que o mandava assinar. Obediente na forma, porque quando o superior lhe disse: você fez as vezes do pároco, então assine pelo pároco. Ele acrescentou: pelo, antes da parte em que estava impresso, o pároco, pondo em seguida a sua assinatura. Pepino Freso, do Comitê Sardo para a Casa do Alívio do Sofrimento, cita estas palavras do padre: obedeça prontamente, não olhe para a idade nem para o mérito da pessoa. Para conseguir isso, imagine que obedece a Nosso Senhor.